Bem-vindos ao Tranquilamente, um espaço que nós vamos conversar de uma maneira leve e profunda sobre comportamento, emoções e bem-estar. Eu sou Adriana de Oliveira, sou psicóloga, doutora em ciência do comportamento e ao longo dos episódios nós vamos estar explorando juntos temas que fazem parte do nosso dia a dia, desde os desafios emocionais que nós precisamos lidar até as estratégias para a gente poder viver com mais equilíbrio e tranquilidade. Olha só, vamos lá. Eu quero conversar com vocês sobre a importância de desistir, né? Por que desistir é tão importante? Por que a gente fala tão pouco sobre isso? Eu tentei pegar uma definição para trazer uma definição do que significa desistir. E uma definição que eu consegui foi a seguinte, ó. Desistir é interromper um esforço ou abandonar um objetivo antes da sua conclusão. Então, basicamente, o que a palavra desistir significa, se a gente vai procurar, é um significado relativamente simples, que é interromper o esforço que você está tendo ou abandonar um objetivo antes da conclusão. Como que nós, sociedade brasileira, lidamos com pessoas que abandonam objetivos antes da sua conclusão? Nós temos muito adjetivos para essa pessoa. Olha só, a verdade é que ao longo da nossa vida, qual a associação que nós fizemos? A associação que desistir é fracassar. Então, ao longo da vida, toda vez que você parava antes de conseguir um objetivo específico, qual era o nome que você seria dado por aquilo? Você seria chamado de fracassado. Você é um fracassado porque você abandonou um projeto ou algo que você queria antes de você conseguir concluir. É assim que pessoas que abandonam faculdade são chamadas de fracassadas. Pessoas que abandonam um casamento, a pessoa casa, separa. Qual que é o nome que a gente vai dar para ela? Fulano é fracassado, olha só. Emocionalmente não consegue se estabelecer. Na nossa cultura, você não conseguir concluir algo é uma das piores coisas que você pode fazer. Você quer ver um outro adjetivo que casa esses dois? Vencedor e perdedor. A nossa cultura a gente aprendeu que um vence e um perde, um ganha, um perde, olha só. É assim que funciona. Não tem ganha-ganha na nossa cultura. Então a nossa cultura é quem conclui ganha, quem não conclui perde. Então além de você desistir, você é um fracassado. E ao ser um fracassado significa que você é um perdedor. Você consegue ver quantas palavras pejorativas a gente tem relacionado aqui? Primeiro, a gente detesta se sentir fracassado, muito menos perdedor, muito menos os dois. Então, o que nós fazemos? O que nos mandam fazer? Nós persistimos. Olha só, deixa eu te fazer uma pergunta hoje, aqui à noite. Você é feliz com a vida que você tem hoje? Deixa eu reformular minha pergunta. Não só se você é feliz com a vida que você tem hoje. Hoje você se considera uma pessoa bem-sucedida ou você se considera uma pessoa fracassada? Se você tirasse uma foto da sua realidade hoje e você olhasse para ela, qual palavra que você daria para sua foto? Bem-sucedida ou fracassada? Olha só, a maneira que você vai classificar o momento da sua vida tem muito a ver com o que você espera, do que você imagina que é você ser bem-sucedido e, consequentemente, se você não está naquele enquadre, você seria um fracassado. Agora, a partir disso aqui, a gente começa a ter alguns problemas. Então, olha só, dependendo de como você classificou a sua foto da vida, fracassado ou bem-sucedido, eu preciso te perguntar uma outra coisa. Qual o critério que você usou para fazer essa classificação? O critério do que é importante para a sua vida ou o critério do que é importante, que a sociedade diz que é importante para a sua vida? Porque podem ser coisas diferentes. Deixa eu te dar um exemplo. Agora eu acho que essas coisas já mudaram, mas vamos imaginar 1980, ok? Pessoas que nasceram em 1980... as mulheres que nasceram em 1980, elas sabiam que elas tinham que fazer duas coisas na vida. Primeira delas, tinha que trabalhar. Então, as mulheres da década de 80 nasceram para trabalhar.
suas mães estavam lutando num ida e volta ainda de mercado de trabalho, suas avós nem trabalhar fizeram. Então é uma geração que teoricamente nasce sem precisar brigar por isso. Então toda mulher que nasceu na década de 80, em sua grande maioria, entendia que na vida ela ia precisar trabalhar. Qual que é a segunda coisa que a mulher da década de 80 foi ensinada? Que ela ia precisar casar. Ok? Se ela ia ficar nesse casamento, se ela não ia, ela ia precisar casar e de preferência ter filhos. Tudo bem? Se eu cresço com esses dois objetivos, se eu não alcanço eles, o que eu sou? Eu sou um fracasso. Socialmente eu sou um fracasso porque eu não estou alcançando aqueles objetivos propostos para mim ou mesmo objetivos que eu desejei. O problema é o seguinte, qual que é o seu desejo de sucesso? Olha só, se eu perguntar talvez para quase todos os adolescentes, se eu fizesse uma enquete entre os adolescentes e perguntassem para ele o que é ter sucesso, eu acho, tá? Me corrijam se eu estiver errada, me deem outra sugestão, mas eu acho que eles falariam que o sonho deles é ser youtuber jogando videogame ou ser influencer. Gente, eu me sinto até velha quando eu falo isso. Nunca esqueço disso. Minha sobrinha na adolescência e minha outra sobrinha tinha uns 9 anos, mais ou menos. O YouTube estava começando. Minha sobrinha falou, não, porque eu quero trabalhar, porque eu quero ter dinheiro. E a minha sobrinha mais nova falou, você devia ser youtuber. No dia eu ri. Hoje em dia, 10 anos depois, praticamente estou eu aqui, quase uma youtuber. Olha só como as coisas acontecem, né? Olha só, o ponto é, se eu tenho parâmetros claros lá do que é sucesso e do que não é sucesso, talvez eu consiga entender um pouco mais o que é importante ou não para mim. Basicamente, olha só, eu quero entrar agora, vou ser um pouco mais objetiva nesse momento, qual que é, e aí, quais aspectos que eu deveria analisar para saber qual que é a hora de eu desistir? Então, qual que é o momento de desistir? Sobre isso que eu quero falar hoje, né? A importância do desistir se você não desistir, você vai ficar preso na sua vida naquele mesmo lugar, a vida inteira. Essa é a realidade. Como que eu consigo, como que eu analiso? Ah, não, agora tá na hora de eu sair disso aqui, ou agora não tá na hora de eu sair disso aqui. A primeira coisa e a Duda falou isso, você precisa investir em autoconhecimento. Gente, a gente fica em lugares que nós não deveríamos ficar porque a gente não investe em autoconhecimento. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa estava muito insatisfeita na relação e estava se separando. Beleza, separou. Quando essa pessoa separou, ela falou, sabe de uma coisa? Eu preciso experimentar, preciso me descobrir, preciso conhecer outras pessoas, preciso beijar na boca, preciso saber quem eu sou, né? Preciso entrar nesse momento da minha vida. Tá bom, falei, né? Be free, né? A pessoa terminou o relacionamento e assim ela foi. E muito do que ela trouxe, essa coisa de se descobrir talvez em outras esferas da sua sexualidade. Ela não sabia se ela gostava, se ela não gostava, o que ela faria. E ela termina esse relacionamento muito com essa meta de autodescoberta e tal. E aí passa um tempo que ela tá nesse processo, ela vira para mim e fala assim, a gente conversando, e eu falei, e aí, né, como que tá o processo? Ela falou, não sei, porque aí eu tô saindo com os caras, que eu não sei se eu quero, se eu não sei se eu não quero. E aí, quando a gente foi conversar um pouco sobre como tinha sido aqueles últimos 6 meses, nos últimos 6 meses ela tinha feito tudo o que ela tinha feito nos últimos 10 anos. Olha só, falta autoconhecimento, né? Por quê? Às vezes você precisa desistir e você não faz isso porque você não entende nem o que você é, o que você não é. E às vezes a gente só sofre. Esse é um grande problema. Não investir em autoconhecimento, eu lembro, estava na UDF nessa época, assumi a coordenação da clínica e as coisas ajustaram na época, assim, sabe? Deu uma organizada na casa. Quando a casa estava bastante organizada, eu pedi demissão, falei com a minha chefe que eu não queria mais. E ela falou, não tem condição, você tem que ser porque você é muito boa, porque você fez e você aconteceu e nananana.
Graças a Deus que eu sou uma menina muito terapeutizada, gente. Terapia vale a pena, tá? E aí ela falou tudo isso pra mim. Eu falei, olha só, o fato de eu ser boa ao fazer isso não significa que eu queira fazer isso. E eu descobri nesses 1 ano e pouco que eu fiquei aqui que eu não gosto de fazer isso. Então é melhor eu sair de uma coisa que eu não gosto e eu não vou ficar no que eu não gosto só porque eu sei fazer. Gente, isso é autoconhecimento. Quando uma pessoa está no meio de uma graduação e ela desiste e ela vai começar de novo, às vezes isso é autoconhecimento. Ela conseguiu entender que aquele caminho não fazia sentido. Como desistir é algo muito ruim, o que a gente faz? Vai até o final, termina aquilo de qualquer jeito, porque a gente tem que terminar, e aí quando termina fica perdido sem saber o que faz. Olha só, se você está no caminho errado, voltar não é fracasso, não é retrocesso. A gente acaba nomeando muito também o fracasso com desistência, com retrocesso. Ah, você está retrocedendo na sua vida. Não é retrocesso se eu descobrir que eu estou no caminho errado. Imagina, você está caminhando numa trilha, você descobre que você pegou a trilha errada. A opção é você continue andando a 100 quilômetros ou você volta 1 km e anda mais 2. Gente, você só vai continuar se você não souber que tem outra trilha ou se você for uma pessoa muito teimosa que não aceita admitir que está errado, porque senão o melhor que você tem que fazer é voltar e seguir pelo outro caminho. E para isso exige autoconhecimento. Tem pessoas que estão casadas que nem sabem se gosta de homem, que nem sabem se gosta de mulher. Tem uma geração que casou sem pensar muito no que era casamento, né? Só casou, só foi seguindo os cheques da vida. Às vezes falta autoconhecimento, falta você olhar para você e falar, o que eu quero? E fazer diferente, né? Que eu acho que isso é uma das questões. Eu percebo que muitas pessoas desistem e aí, ao desistir, continuam sendo quem elas eram. O que eu quero dizer com isso? Olha só, deixa eu pegar um exemplo que é um exemplo relativamente comum, casamento. É muito difícil você sair de um casamento, muito difícil. Quanto mais tempo o casamento, mais difícil é você sair. Isso é uma verdade, todo mundo que é casado sabe disso. E se você for conversar com pessoas que se divorciaram, elas vão te falar o quanto que é difícil sair de um casamento. Ok. O que significa? Aí eu vou te falar pela minha experiência enquanto psicóloga. Enquanto psicóloga e de 20 anos de atuação, eu observo que as pessoas levam, em média, de 2, 3 a 5 anos para conseguirem sair de um casamento. Você vai falar, você está exagerando. Eu não estou exagerando, não. As pessoas demoram muito tempo. Por quê? Muitos motivos, né, dessa desistência não acontecer. E um dos motivos, às vezes, dessa desistência não acontecer é que a gente tem medo, porque a gente não sabe o que é a gente sem aquela pessoa. E às vezes a gente não se permite nem entrar nesse vazio. Isso acontece por falta de autoconhecimento. Então, o autoconhecimento é uma necessidade que a gente deveria ir do início ao fim, entendendo que a gente precisa deles. Faz sentido isso aqui? Olha só, o que você deveria avaliar para desistir? Custo-benefício. Uma das coisas que eu tenho defendido, porque eu acredito nisso, é que tudo na vida, o preço de tudo na vida é o trabalho. Então, eventualmente, eu ouço pessoas falando, não, eu não quero ser adulta porque eu não quero essa vida do trabalho. Mas, na verdade, não é o trabalho que dá dinheiro que dá trabalhos. É tudo na vida dá trabalho. Olha só, para mim me autocuidar dá trabalho. Eu gasto tempo fazendo atividade física, eu gasto dinheiro no salão para ficar aqui menos aborígena. Olha só, tem um custo. As coisas custam, tudo tem um custo. Às vezes a gente precisa se perguntar qual que é o custo do que eu estou fazendo. Quanto que isso me custa? Há um tempo atrás eu descobri que cada cachorro quente que você come, você perde 15 minutos de vida. Então saiu um estudo e o estudo trouxe esse dado, que a cada cachorro quente que você come, você perde 15 minutos de vida.
Eu li esse estudo e eu comecei a pensar, preciso pensar muito bem antes de comer um cachorro-quente, porque eu vou estar trocando um cachorro-quente por 15 minutos da minha vida. Então, meu primeiro raciocínio foi, agora eu só como cachorro-quente bom. Não dá para arriscar com qualquer coisa. E continuei comendo cachorro-quente, até que eu tive um problema no intestino. Eu tive um problema no intestino, fiquei ruim pra caramba. Fui no médico, fiz 500 mil exames, fui na nutricionista e a nutricionista me falou o seguinte, falou, Adriana, o embutido, comida embutida, né, salsicha, presunto, essas coisas todas embutidas, ela faz muito mal pro intestino. E ela falou, olha só, o embutido tá na mesma proporção, é o mesmo risco do fumante de câncer é quem come embutido ter câncer no intestino. A proporção é igual. Quando ela me falou isso, eu pensei assim, bom, eu não fumo porque eu não quero ter câncer no pulmão. E por que eu tô comendo cachorro quente? Aí eu tive esse pensamento e o que eu comecei a pensar? Eu comecei a entender que literalmente eu teria que dar um pedaço de vida por aquele cachorro quente. E aí o que eu comecei a entender? Que o custo estava muito alto. Eu coloquei uma meta no início do ano, quem me acompanha aqui sabe, e que eu ainda não consegui bater, ainda é uma meta, mas eu ainda não consegui bater ela, que é a meta de ficar sem açúcar. Eu coloquei uma meta no início do ano de ficar sem açúcar refinado. Gente, eu parei de beber antes do que comer açúcar refinado, essa é a verdade. Só que tem alguns momentos que eu consigo me controlar com mais facilidade. Vou contar para você aqui o que eu faço. Uma das coisas que eu comecei a entender é que tudo tem custo. Custo emocional, custo físico, custo financeiro, custo temporal. Meu tempo também tem custo. E quando eu decidi que eu ia parar de comer açúcar, eu precisei pensar, você precisa entender que o açúcar é igual a um veneno. Então, em alguns momentos assim que alguém me oferece, quando eu consigo eu lembro. Aí eu penso o seguinte, se me oferecessem um copo de veneno, falando, agora vai ser gostoso, mas você vai morrer, vão tirar 3 dias seus, você comeria? Eu ia falar, não. A gente vai vivendo a vida loucamente, sem considerar nada. Ah, eu não desisto do açúcar. Eu gosto de açúcar, eu vou morrer comendo açúcar. Ah, eu gosto de bebida, eu vou morrer bebendo, e é isso aí. Ah, eu não desisto. A nossa não desistência do nosso prazer, muitas vezes, a gente não entende que ele tem um custo. Ele tem um custo. Tem um custo emocional alto. Tem um custo temporal alto. E às vezes um custo financeiro. Quando eu comecei a entender que aquilo tinha um custo real, eu comecei a avaliar o quanto que eu quero aquilo ou quanto eu não quero aquilo. Às vezes você precisa fazer essa avaliação. Quanto que você está pagando por aquilo? Gente, eu já fiz conta às vezes com o paciente que no final da minha conta eu falo, olha só, você está trabalhando para pagar. O dinheiro que você gasta para você conseguir ir para o seu trabalho está ficando mais caro do que você ir para o seu trabalho. Você precisa mudar alguma coisa aqui. Tem que avaliar o custo-benefício da coisa, ok? Um outro cuidado, Adriana, eu tô muito apegada, parece que eu não consigo desistir. O que eu preciso cuidar? Cuidado com o tal do sunk cost. Já ouviu falar de sunk cost? Sunk cost é um conceito aí da área de economia. E o sunk cost vai falar sobre um custo irrecuperável. É isso que eles vão fazer. Então, o que eles fizeram, gente? Tem alguns estudos na área de economia. Os estudos querem saber o seguinte, uma vez que alguns investimentos já foram realizados e não podem ser mais recuperados, isso afetaria a tomada de decisão? Então imagina, você fez 1 milhão de investimentos, ok? Colocou 1 milhão lá de reais em investimentos, não tem como você mais recuperar, ok? Você vai perder aquele 1 milhão. Você coloca mais ou você para de colocar? Essa é a pergunta. Esse é o tal do sunk cost. O que eles descobriram? Eles descobriram
que nós não somos tão racionais como nós imaginamos que nós somos. E que quando nós colocamos muito investimento em uma coisa, isso afeta sim a nossa tomada de decisão. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo lá de um experimento que fizeram. O cara ia construir um avião, o avião ia custar $1 milhão. Ele investiu $900 mil. Quando ele investiu $900 mil, falaram para ele, não tem como terminar o projeto. Esse avião não vai voar, ele não vai fazer o que a gente quer. A pergunta é, essa pessoa não investe mais os 100 mil, segura os 100 mil, já que o projeto deu errado, ou o fato dela ter investido 900 mil faz com que ela invista mais os 100? E é isso que acontece. O fato das pessoas já terem investido 900, ela investe mais 100. Ah, mas não tem muito sentido, mas nós fazemos isso, ok? Isso é o tal do sunk cost. É o quê? Eu fiz um investimento alto e agora eu não quero desistir disso aqui de jeito nenhum. E aí a gente acaba investindo mais. Bom, esse estudo foi lá na área de economia. Como que isso fala do nosso comportamento? Existem pessoas que permanecem nos relacionamentos não porque o relacionamento é bom, mas ela permanece no relacionamento porque ela já investiu muito tempo nele e agora ela não vai sair disso. Existem um conjunto de mulheres aí, vou falar tranquilamente aqui, de 60 anos para cima, que não saem mais dos seus casamentos porque já aguentaram demais. Ah, já aguentei 30 anos, o que é mais 10? Ah, já aguentei 40 anos, o que é mais 15? O que é mais 20? O que é mais 5? Esse é o raciocínio de sunk cost. Então, olha só. A pessoa investe 50 anos num relacionamento. Imagina, começa a namorar lá com seus 20 anos. Namora, casa, fica 50 anos com essa pessoa. Depois de 50 anos com essa pessoa... tem até um seriado que fala isso. Depois de 50 anos com essa pessoa, ela fala... sabe de uma coisa? Eu acho que eu sou gay. O que o sunk cost diria? Não, mas agora que eu já vivi 50 anos com essa pessoa, eu tenho que viver o resto da minha vida, porque eu já coloquei tempo demais aqui. Eu não gosto dessa pessoa, mas eu não gostava, aguentei 50 anos, vou começar do zero, porque começar do zero é muito pior. Isso é o sunk cost. Como que isso afeta? Entenda, isso acontece porque as pessoas optam por não desistir nunca. Adriana, mas sempre nos ensinaram que perseverança é importante. É importante. Qual que é o preço de você não desistir nunca? Tempo da sua vida. Talvez era para você viver até os 100, você vai viver até 80. Por quê? Porque viver uma vida diferente da vida que nós desejamos e que faz sentido para nós é viver uma vida adoecendo. Então, eu vejo muito isso em relacionamento. Não, já investi 30 anos no meu tempo nesse relacionamento aqui. Já vivi tantas coisas legais, vou viver mais. Ok. Você entende que as pessoas têm o direito de fazer essa escolha? Elas decidem não desistir, elas decidem lutar até o final por aquilo. Só que ao lutar até o final por aquilo, elas têm câncer, elas têm AVC, elas têm depressão grave, elas têm pânico. A nossa sociedade prefere que a gente adoeça, que a gente toma remédio controlado para continuar doente, do que desistir de um negócio que a gente investiu tem muito tempo. As pessoas chamam você de maluco. Vamos ver como que isso acontece na esfera de trabalho? Trabalho, educação, profissão. Você começa uma faculdade. Tá aí fazendo faculdade, começou a fazer faculdade de psicologia. Que eu sempre quis. No quarto semestre você fala, não sei não. Eu não sei se eu quero entender, porque cada vez que eu entendo, menos eu gosto de gente. Aí você tá lá, a pessoa fala, aí você fala, sabe de uma coisa? Eu sempre gostei de programação, acho que eu vou para programação. As pessoas falam, não, você tem que ficar na psicologia. Aí você fica, porque você tem que terminar, e você não faz nada com aquilo. Eu já vi pessoas, meu irmão tem um amigo que ele já fez isso. Ele estava no
primeiro semestre de medicina, então ele tinha cursado 5 anos, estava nos 5 anos e meio, e ele decidiu que ele não queria ser médico. Ele decidiu que ele não queria ser médico e ele largou a faculdade de medicina e ele se matriculou na faculdade de fisioterapia. Gente, imagina o que não foi na cabeça desse menino. Que família fica feliz que o filho desiste de um curso de medicina, que falta 6 meses para terminar, tipo assim, só aguenta, e vai fazer fisioterapia. E foi isso que ele fez. Meu irmão falou, ele é super feliz, tem empresa na área, trabalha, ganha super bem, tá super realizado. Essas pessoas é 1 em 1 milhão. O que nós falamos para as pessoas quando elas estão fazendo uma coisa que elas não gostam? Ah, você tem que ir até o final, você não pode desistir. Não pode desistir por quê? O problema nosso é que desistir virou sinônimo de fracasso. Desistir poderia ser só sinônimo de recomeço, e a vida exige que eu recomece muitas vezes. Olha só, vamos pensar em carreira. Fiz faculdade de psicologia, eu já estava falando isso com a minha esposa. Fiz faculdade de psicologia, fiz pós-graduação, fiz formação, fiz mestrado, fiz doutorado. Trabalho há 20 anos, esse ano faz exatamente 20 anos que eu me formei. Trabalho há 20 anos na psicologia. Mas eu não estou feliz. Não gosto de falar sobre isso, não gosto de estudar sobre isso. Acho que agora eu quero ser professora de biscuit. Eu tenho certeza absoluta que 99% das pessoas iam, se não falar diretamente para mim, iriam pensar que eu estava maluca. A gente considera maluquice uma pessoa querer mudar de carreira aos 40 anos. Como assim? Você está com a profissão estabelecida. Agora que você ia começar a ganhar dinheiro, você vai começar tudo do zero? Que maluquice. Maluquice por quê? Por que é tão maluquice? Vocês entendem o que eu quero dizer? Mas a gente não pode desistir. A gente começou fazendo, a gente tem que fazer aquilo até o final. Como que eu aprendo a desistir? Você precisa aprender a desistir. O que eu quero dizer com isso? Olha só, tem momentos na vida que não vai dar para você desistir. Você que é um pouquinho mais velho sabe disso aqui. Tem momentos na vida que não dá para sair do emprego de qualquer jeito. Tem conta para pagar, a conta chega. O governo não quer saber, entendeu? A conta de luz não quer saber se esse mês eu atendi pouco ou se eu atendi muito. Ela vai chegar. Tem momentos que a gente não tem essa escolha. Agora eu não vou fazer mais isso. Não tem opção. Tem hora que você tem que estar. E o que eu faço quando eu tenho que estar? Entenda que aquilo precisa ser temporário na sua vida. Um dos problemas que a gente comete na nossa vida adulta é que nós transformamos estadias temporárias em residências permanentes. O que isso significa? Transformar estadias temporárias em residências permanentes. Tem trabalho que é para você estar ali, para você se organizar para ir para o próximo. Então você começou a atender plano de saúde, era para você atender plano de saúde 2, 3 anos, para você se programar para vir para um privado, e os 2, 3 anos viraram 15 anos na sua vida. Era para ser temporário, virou permanente. Um namoro que você começa sem, não tô fazendo nada, vou namorar, e você vê um monte de problema, você fala, não, aqui dá para namorar, mas não dá para casar. E aí você ignora todos os problemas, porque chega uma hora que a idade chega, você fala, preciso resolver isso aqui. E aí o que era para ser um namoro temporário vira um casamento permanente. O que era para ser um relacionamento de 6 meses, porque você não desiste, vira um casamento infeliz de 40 anos. A gente precisa aprender a desistir. A gente precisa olhar para a nossa vida e falar, peraí, esse momento que eu tô aqui é temporário ou é permanente? Essa pessoa é temporária ou é permanente? Aí você pode falar, Adriana, eu não sei. É verdade. Mas eu sei que é sempre temporário se está longe dos meus valores e dos meus objetivos. Então tem que ser temporário. Olha só, hoje eu estava reclamando aqui com a minha esposa que eu ainda não tenho a minha agenda perfeita. Eu quero ter uma agenda perfeita, entendeu?
Na minha agenda perfeita, eu começo a trabalhar a partir das 10, o que não acontece hoje. Eu tava falando com ela isso, que eu quero ter uma agenda perfeita, e eu ainda não tô conseguindo ter uma agenda perfeita e tal. E aí ela falou, tá, mas isso é culpa de quem? Eu falei, com certeza a culpa é minha. Eu ainda não tô conseguindo fazer isso. Só que esse momento, eu falei pra ela, esse momento é temporário. Eu tô no momento temporário organizando uma agenda que eu quero ter de maneira um pouco mais definitiva, que envolve ter um começo de amanhã mais tranquilo. Olha só, a gente não pode se acomodar com as coisas. O problema é que o emprego que era pra você passar 3 anos, você passou 30. O problema é que o relacionamento que era pra você curtir o verão, você transformou ele num relacionamento com mais 3 filhos. E aí fica difícil, ok? Esses momentos acontecem mesmo. Quinta coisa, acho que eu tô na quinta aqui. Aprenda a se ouvir. Já falei disso aqui em umas outras lives, mas vou falar de novo. A gente não tem uma boa relação com a gente, ok? Eu acho que a gente precisa começar por esse ponto. O que tem isso a ver? Como nós não temos uma boa relação com a gente, toda vez que a gente se ouve, ou a gente se arrepende porque a gente faz merda, ou a gente tá se sentindo mal porque a gente tá se criticando, a gente tá falando como que a gente não é tão bom como aquela pessoa, como que eu gostaria de ser tão extrovertida como fulano de tal, como que eu queria ganhar tanto quanto o cara que tem uma McLaren. Quando a gente se ouve, a gente está sempre se inferiorizando, basicamente é isso que a gente faz, ou eventualmente a gente está sempre se criticando. Você não fez isso direito. Você... É uma cobrança eterna e infinita na nossa cabeça. Por quê? Porque nós não temos relações boas com a gente. Essa é a realidade. O que eu observo? E aí a gente começa a não querer se ouvir. Porque a gente se ouvir, a gente às vezes tem que entrar em ansiedades. Porque a gente está sempre lá reclamando ou falando como que uma coisa é ruim. Ou como X coisa vai acontecer. E aí o que a gente aprende? A gente aprende a se ignorar. E esse é um grande erro do que a gente faz com a gente. A gente erra muito ao aprender a se ignorar. A gente precisa aprender a se ouvir. Adriana, como que eu sei a hora de desistir? A melhor pessoa para falar isso é você. Nós nos falamos as coisas. A gente sabe, aí você fala, meu Deus, achismo. Não, gente, a gente tem sentidos. Olha só, antigamente a gente falava dos 5 sentidos. Olfato, tato, audição, paladar e visão. Hoje a ciência fala sobre 6, a gente fala sobre a pessoa que sente. Ela tem um 6º sentido apurado porque esses 5 sentidos estão integrados. Isso é você falar para você percebe a situação. Só que o que nós fazemos? Nós nos ignoramos. Deixa eu te dar um exemplo muito simples. E se isso acontece com você, entenda que você está não se ouvindo. Eventualmente alguém vira para mim e fala assim, nossa, esses dias foi tão corrido que eu nem lembrei de almoçar. Então, almoçar não é uma questão de lembrar ou não lembrar. Almoçar é uma questão de você ouvir o seu corpo ou não ouvir. Porque chega uma hora que o seu corpo precisa e ele fala, tô com fome. Eu nem senti fome. Isso é uma grande mentira, você sentiu. Você só não percebeu. Olha só, nós somos pessoas completamente desconectadas do nosso corpo. A gente precisa voltar a se ouvir. Como que eu volto a me ouvir? Você precisa ter uma boa relação com você, ok? Não vou falar sobre isso, qualquer dia eu faço uma live só pra gente falar sobre isso. Tô caminhando pro final. 6. Você precisa abandonar o tal do e se. Você fala muito e se? E se eu tivesse, se eu tivesse, se eu tivesse, se eu tivesse? Hoje uma pessoa perguntou pra mim se eu era feliz. A pessoa falou, você é feliz? Eu falei, sim. Eu falei, sim, porque eu tô entendendo que felicidade é viver tudo o que vai acontecer no meu dia hoje. Eu falei, sim, porque eu tô entendendo que enquanto eu esperar alguma coisa para viver, eu só vou viver no campo da lembrança. Gente, a vida é uma grande lembrança. Quando eu lembro, eu aos 19, eu falo, nossa, caramba, já passou? Quando eu tava ali, não passava. Por quê? Porque só o presente é eterno. Todo o resto é efêmero, desaparece. E aí, o que acontece? A gente
não tem coragem de tomar uma decisão. Então você entra num casamento, você não tem coragem de decidir sair, e aí você fica imaginando como que seria a sua vida se aos 20 anos você tivesse falado não. A gente fica imaginando como seria a nossa vida se a gente tivesse aceitado aquele emprego e não ter ido ter filho e ter tido 3 filhos. A gente fica pensando como seria a nossa vida se a gente tivesse aceitado casar e não ter uma carreira profissional bem-sucedida. E aí no e se, a gente vive nas nossas imaginações. Esse é um erro que a gente comete. Olha só, enquanto a gente fica perdido no mundo das ideias, pensando no todos os e se's que a gente deveria ter feito e a gente não fez, você deixa de fazer agora. Eu vejo que a gente gasta 2 tempos preciosos. O tempo do e se, né? E se aos 20 anos eu não tivesse casado? E se aos 20 anos eu tivesse casado? E se aos 20 anos eu tivesse ido morar fora do país? E se aos 20 anos eu tivesse comprado uma bicicleta? A gente fica perdido aqui e a gente fica perdido no que vão pensar de mim. Ô, miséria. Então, olha só, eu não posso voltar atrás, então eu penso no e se, e eu tenho medo, eu tenho dificuldade de lidar com a opinião dos outros sobre mim. Aí eu não desisto porque o que vão pensar de mim? Aí a gente fica preso no e se lá atrás, que a gente não consegue mudar, e a gente fica preso no o que vão pensar de mim lá no futuro. Aí a nossa vida acontece aqui, ó, num cercadinho, porque a gente fica aqui, ó, igual barata tonta. Já viu barata tonta que bate num lugar, volta, bate num lugar e bate no mesmo? A gente fica assim. Por quê? Porque a gente fica preso no passado e no futuro. No futuro, preocupado. Imagina o que vão pensar de mim se eu amanhã anunciar que eu vou ser professora de biscuit. O que meu pai falaria? Eu vou testar isso, gente. Preciso me controlar para ele acreditar em mim. Vou fazer esse teste, vou perguntar o que ele acha. Vou falar que eu vou fazer um concurso público para ganhar R$1.000. Eu vou inventar uma... Eu quero ver. Olha só, o que vão pensar de mim? Eu viajei agora, em abril, e a viagem foi muito boa. Teve um dia lá, acho que eu já até contei essa história aqui, mas teve um dia lá que a gente saiu para um passeio lá com guia, e a gente não sabia, mas tinha almoço incluso no passeio. Então, a gente descobriu que a gente ia almoçar. Pensei, não posso perder a oportunidade de comer de graça, né, que é contra a minha religião. E aí eu sentei lá na mesa para comer e comi. Minha esposa não quis comer, falou que ela não queria comer. E eu comi e tal, o pessoal começou a comer. Quando eu terminei de comer, ela virou para mim e falou assim, vamos? Aí eu pensei, como assim vamos? Eu acabei de comer, mas tem pessoas comendo. Pensei, como assim, eu vou só sair da mesa? Falei, na minha cabeça, né? Isso é falta de educação. Você vai sair da mesa? Falta de educação, as pessoas estão comendo. O que eu aprendi como uma boa menina educada? Você só sai da mesa quando a última pessoa terminar de comer. Sair antes da mesa é falta de educação, você não pode fazer isso. E minha esposa falou, e aí, vamos? E eu entrei nessa crise existencial ali, 30 segundos de crise existencial. E eu pensei, falta de educação. Pode ser interpretado como falta de educação. Aí eu pensei, mas se eu não conseguir sair de uma mesa que pessoas que eu não conheço, eu imagino que elas possam pensar algo a meu respeito, se eu não consigo sair dessa mesa porque eu estou preocupado com o que eles vão pensar a meu respeito, como que eu vou falar não e colocar limites em lugares que eu me preocupo como vão pensar a meu respeito? E aí eu falei, vamos, levantei morrendo de vergonha, quase que eu falei, gente, isso aqui foi um exercício terapêutico que eu fiz comigo mesma. Mas olha só, se eu não consigo desagradar nem quem eu não conheço, como que eu vou conseguir desagradar quem eu conheço? Então a gente tem que abandonar a preocupação do que vão pensar de mim e a preocupação do que eu pude fazer. Na época que minha família precisou saber que eu era gay, que eu fui contar pra todo mundo, eu pensei, qual que é a pior hipótese? Eu gosto de pensar logo na pior hipótese. Eu falei, qual que é a pior hipótese? Eles podem falar, não quero conversar com você.
Não queremos você aqui. Falei, vai ser uma pena, né? Gosto deles, mas vou fazer o quê? Eu vou deixar de viver minha vida, deixar de viver uma coisa que agora eu quero, que agora faz sentido pra mim. Porque o que vão pensar de mim? Ah, não dá mais tempo, gente. Quando você chega nos 40, a vida dá uma mudança na pressa, vocês vão ver. Quem não chegou lá, pode esperar. Você começa a ver a coisa diferente. Olha só, último ponto pra gente caminhar pro final aqui, que já tô viajando aqui. Olha só, a última coisa. Adriana, como que eu sei que é hora de desistir? Você precisa estar conectado no presente. Olha só, eu acabei de te falar que existe um gap entre a nossa preocupação do passado e qual decisão que nós deveríamos ter tomado lá, e essa preocupação com esse futuro, né? O que esse futuro me espera? A gente fica preso, então, nas decisões que nós não tomamos e parado nas preocupações de que a gente acha que esses outros vão pensar da gente. A gente fica espremido nesses dois lugares. Como que eu saio deles? Você precisa estar no presente. Hoje, quando me perguntaram se eu era feliz, eu falei que sim. Eu falei, olha só, eu entendo que eu só sou feliz se eu conseguir ser feliz hoje. Porque a minha vida está acontecendo agora. Tudo que não é agora é lembrança. Ou do passado, ou minha imaginação no futuro. Mas a verdade é que só agora, esse tempo de agora, eu vou ter só agora. E quando a gente aprende a olhar a vida assim, a viver a vida assim, ela fica mais simples. E aí você aprende a ver a dor, a beleza até na dor. Aí a pessoa virou para mim e falou assim, isso é coisa do budismo. Eu falei, eu gosto um pouco da ideia. Olha só, deixa eu te dar um exemplo de uma outra maneira. Esses dias minha esposa fez a seguinte pergunta para mim. Se aparecer um anjo aqui na sua vida nesse momento, e ele falou, olha só, por 10 anos, a vida vai ser exatamente do jeito que você quer. Por 10 anos, a vida vai ser exatamente do jeito que você quer. Mas você vai morrer. Ou você vive a vida como ela está hoje, e você vive muitos anos. Eu falei, olha só, primeiro que esse anjo não pode me dar o que ele está me prometendo. Ela falou, como assim? Olha só, ele me dá a vida do jeito que eu quero, é do jeito que eu quero hoje. Quando ele me der essa vida, eu vou querer outra. Essa é a maldição do ser humano. E eu tenho batido muito nessa tecla com algumas pessoas que eu tenho conversado. Se você está esperando ter dinheiro para mudar a sua vida, você nunca vai mudar a sua vida. Se você está esperando casar para mudar a sua vida, você nunca vai mudar a sua vida. Gente, a gente fica na expectativa, não, quando eu tiver dinheiro eu começo a terapia. Não, quando eu tiver dinheiro eu vou pagar a academia. Não, quando eu tiver tempo. O problema dos adultos é só um. 2, tempo e dinheiro. Ele acha que com tempo e dinheiro todos os problemas dele estariam resolvidos. Não estariam, porque ele tem tempo, ele administra mal o tempo. Aí o dinheiro, enquanto a gente espera o dinheiro para fazer coisas, a gente não faz as coisas que a gente precisa fazer para ter dinheiro. E a gente fica nesse ciclo, nessa bola. Adriana, qual que é o ponto? A gente precisa aprender a viver hoje. Ah, mas o papo não era desistir? Vamos voltar pro tema? Sabe por que o papo é sobre desistir e sobre o que faz sentido para mim hoje? Porque a gente erra em se cobrar coisas que às vezes a gente nem mais quer. Ou a gente erra em abandonar coisas que já não é mais o jeito. Essa busca por felicidade, gente, é uma busca ilusória. Eu tenho isso muito claro. Enquanto eu estiver buscando alguma coisa para ser feliz, eu vou estar sempre buscando alguma coisa. Eu preciso ser feliz hoje. Ah, Adriana, você não gostaria de ter acordado hoje num lindo dia de sol e ter tomado um banho no mar? Pensando agora nisso, teria sido super legal. Ah, o que você fez hoje que foi legal? Eu sentei na varanda e eu fiz carinho nos meus 2 cachorros e foi muito legal. A gente precisa entender, e aí olha só, a conexão com o meu presente hoje
Começa a falar para mim o que faz sentido para mim hoje ou não. O fato de eu ter curtido lá o meu tempo no sofá com os meus cachorros, isso ter sido importante, me faz pensar que eu quero ter mais tempo com eles. Eu quero trabalhar menos. Porque, no final das contas, quando você tá aqui no presente, e no presente mesmo, sem estar no seu automático, você começa a entender o que vale a pena e o que não vale a pena. Deixa eu te contar uma história muito triste. Vou te contar essa história para encerrar a live, tá? Me contaram essa história e eu fiquei muito triste com essa história, sabe? No dia eu falei, poxa vida, o que precisa acontecer pra gente entender algumas coisas? A pessoa estava me contando de uma perda que ela teve. Então, ela perdeu uma pessoa próxima pelo Covid, na época do Covid lá em Altas. E ela contou que essa pessoa pegou Covid e não sabia, né? Que ela começou a ter sintomas mais leves, estava naquele momento que ninguém sabia exatamente o que era Covid, bem no início. E a pessoa começou a relatar, não tô bem. E começaram a falar para ela, para e vai no hospital, você precisa ir no hospital, você precisa saber o que tá acontecendo. Hoje não dá tempo, eu vou amanhã. Hoje não dá tempo, eu vou amanhã. E enrolou alguns dias nesse processo. Acordou no outro dia, acordou um dia se sentindo muito mal. Falou, tô muito mal, nunca tive tão pior, tô muito cansada, tô estafada. Viraram para ela e falaram, vai pro hospital. Ela falou, não, eu tenho que resolver umas coisas agora de manhã, eu vou deixar fulano na escola e depois eu vou. E ela fez isso, pegou, foi fazer as coisas que ela tinha que fazer, deixou a filha na escola e ao invés de ir para o hospital, ela foi para o trabalho. Porque ela tinha muita coisa para fazer, ela foi para o trabalho. Ela foi para o trabalho, mais ou menos 4 horas que ela estava trabalhando, ela teve uma parada cardíaca e morreu no trabalho mesmo. A desconfiança é que tenha sido uma embolia pulmonar em decorrência do Covid. Adriana, por que você está contando essa história? Porque, infelizmente, na nossa sociedade, parece que a gente tem que morrer para desistir. Se você desiste antes de você estar morta, isso é um grande problema na nossa sociedade. Pode te dar um exemplo disso? Feminicídio, falei um pouco sobre isso semana passada. Nós somos o 5º país em violência doméstica e o 7º em feminicídio. Quando que a gente tem que falar para nossa amiga desistir do casamento? Porque o que eu vejo muito acontecer, a pessoa tá numa relação abusiva e ela procura as amigas para conversar e as amigas falam, homem é assim mesmo. Lá em casa também? Lá em casa nunca ajuda em nada. Não, o casamento tem fase difícil mesmo. Você acha que ele tem risco dele te matar? Gente, se eu pergunto para alguém se o marido tem risco de matar, é porque provavelmente eu já estou presenciando essas violências muitas vezes. Enquanto a gente tiver a ideia de que nós precisamos salvar as pessoas, a gente não desiste. E às vezes a gente não desiste até que a gente morre. A gente precisa entender, porque olha só, Adriana, desistência é fracasso. O que é melhor, fracassar ou morrer? Eu não sei você, mas eu gosto de viver. O ponto é, às vezes, aí o que a gente vê? A gente olha pro final e fala assim, olha pro início e fala assim, poxa, mas eu tive 20 anos de casamento bom. Legal que você teve 20 anos, tem gente que não conseguiu ter tudo isso. Foi 20 anos legal, agora não tá mais legal. Quando nós estamos no presente, quando a gente consegue estar aqui eu consigo avaliar o que tá bom, o que tá mal. Porque olha só, se eu nunca desisto, gente, provavelmente eu vou viver a vida que alguém traçou para mim. Se eu fosse viver a vida que tinham traçado para mim, primeiro eu ia ser médica. Eu não estaria aqui dando uma de psicóloga, já que eu sou psicóloga. Como que teria sido meu caminho na medicina? Não sei dizer. Não é uma ideia que eu tenho trocar de carreira para medicina. Tô muito bem onde eu tô. Mas olha só, poderia estar em outro lugar. Mas eu não tô. Adriana, há 5 anos atrás eu podia ter decidido Y e não Z. Mas eu não decidi. E aí a gente gasta muito tempo sofrendo por esse passado que a gente não decidiu. E aí a gente foge da dor que esse passado nos traz. Porque olha só, gente, a dor me ajuda a lembrar porque eu quero sair. Então a gente teve uma vida ruim.
a gente dói, ao invés de deixar doer pra gente sair, a gente camufla a nossa dor. A gente camufla a nossa dor, a gente se lamenta pelo passado que foi, a gente chora por um futuro que a gente não pode ter e a gente não atua no único momento que é possível da gente atuar, que é o quê? Hoje. Olha só, tem como eu prometer para minha esposa que eu vou viver para ela todos os dias da minha vida daqui até enquanto eu respirar? Eu posso até prometer. Tem como eu cumprir? Com certeza não. Tem um monte de coisa que não está sobre o meu controle. Adriana, mas o que está sobre o meu controle? Se eu vou sair daqui e eu vou ter uma noite boa com ela ou não. A gente precisa fazer eu ter uma noite boa hoje com ela, ajuda eu ter amanhã um dia bom. E ajuda eu ter talvez depois de amanhã um dia bom. Eu só posso fazer hoje. Aí olha o que acontece. A gente fica tão preocupado porque a gente quer que dê certo, a gente tem certeza que vai dar certo, a gente fica tão preocupado com isso que a gente não faz o que está hoje. Aí a gente não consegue o que a gente quer, aí a gente acha que o jeito é viver com o que a gente tem, aí a gente vive uma vida toda infeliz. Olha só, aprenda a desistir, ok? Desistir é importante, tão importante quanto persistir. Aprenda a olhar para a desistência em muitos momentos como desistir é iniciar novos ciclos na minha vida, fornecer um novo início na minha vida. Esses dias me perguntaram se eu gosto de mudança. Eu falei que não. Falei, por mim, meu dia ia ser todo dia igual daqui pro resto da minha vida, não ia me dar trabalho de pensar em nada. Aí a pessoa falou, tá, mas você nunca mudou? Eu falei, eu mudo sempre que a vida me tira dos trilhos. E eu tô querendo aprender a mudar um pouco antes. Olha só, às vezes a gente só desiste depois que a vida tira a gente dos trilhos. O último trabalho que eu tive, a verdade é que eu só desisti, sei nem se foi em desistência, mas eu só desisti quando eu adoeci. Eu fui conversar com uma amiga minha, contei pra ela, falei, saí e tal, né? Ela falou, saiu por quê? Eu falei, eu tava tendo umas crises de ansiedade. Ela falou, não, então você tinha que ter saído há 2 anos atrás. Eu falei, é verdade. Foi quando eu pensei a primeira vez em desistir, em sair. Fiquei 2 anos. Sabe, que a gente possa aprender a desistir sem ser pelo adoecimento. Que a gente possa aprender a desistir de algumas coisas na nossa vida, entendendo que desistir disso é nos proporcionar um novo começo. Ok?